Fala, gente. E aí, como é que vocês estão? Tudo bem? Seja bem-vindo ao nosso canal, seja bem-vindo a esse podcast. Nós estamos aqui gravando o primeiro podcast de 2025. Hoje é dia 25, por curiosidade, 25 de janeiro de 2025. Estou aqui com meu irmão. Então, Fala, jovem. tudo ótimo. Seja bem-vindo. Eu que agradeço pelo convite e por estar aqui podendo compartilhar, né, um pouco da minha experiência É com o isso. pessoal. Obrigado por separar aí um pouquinho do seu tempo para a gente trocar uma ideia aqui. O intuito, pessoal, dessa conversa é poder trocar uma ideia, te ajudar, você que é brasileiro, que quer vir para Portugal, quer morar, trabalhar aqui. A gente vai contar um pouquinho da nossa história, dos perrengues que a gente já passou. A gente separou aqui algumas imagens para poder mostrar para vocês. E deixar bem claro que tudo é um processo, né? Existe um tempo a ser cumprido. O pessoal vê hoje a gente aqui lá no Elétrica Portugal no Instagram, vê o nosso escritório, vê as obras que a gente está tendo, os colaboradores e não conhece a nossa história, não sabe tudo que a gente já passou. A gente não é nada, estamos começando agora, está todo mundo caminhando junto, mas é que fica aqui um vídeo não motivacional, mas prático. E você entender que fica. Quando você entende o processo, que ele é demorado, você vai recomeçar a sua vida do zero, fica mais tranquilo de se viver. Eu queria começar falando que agora é dia 27 de janeiro, dia 27 é segunda-feira, né? Eu faço 5 anos aqui em Portugal, então 5 anos que parecem 10 ou até 20, as coisas aqui fora é muito intenso, né? E esses 5 anos eu aprendi muita coisa, amadureci um pouquinho, passei por várias experiências profissionais e a gente vai trocar uma ideia aqui. Bernard, para quem acabou de chegar aqui no YouTube e não conhece o nosso canal, não conhece o Elétrica Portugal, quem que é o Bernard? De onde que você veio? Para quem não sabe, ele é meu irmão, não sei se eu já falei. Parece? Se tivesse sem barba, acho que parecia mais. Acho que seu microfone tem que ficar um pouquinho mais perto. Mais Tenta perto ou regular mais ele aí. baixo? Tá Isso. bom? Tá bom? Fala comigo. Tá Fala ótimo? comigo, bebê. Fala comigo. Então, gente, Traz o Presto Barba aí que eu vou tirar a barba. para quem não conhece, o Bernard é meu irmão. Ele vai falar um pouquinho da história dele, de onde que a gente é, quanto tempo você está aqui. Dá uma resumida aí. Para quem não me conhece, eu saí de Itaúna, né, interior de Minas Gerais. Não nasci lá, nasci em Belo Horizonte. Tenho 26 anos. Já vai fazer 3 anos que eu estou na Europa. Mas antes disso, lá no Brasil, eu já trabalhei na área da elétrica. Trabalhei em duas empresas, uma na fundição e uma na fábrica de tecido. Tudo com manutenção elétrica, manutenção corretiva e manutenção preventiva. Então, quando eu cheguei em Portugal, eu já tinha uma experiência, eu já tinha um curso teórico, meu curso técnico. Isso é muito importante para quando você chega aqui em Portugal e vai procurar algum emprego, né, na sua área, porque eles exigem a experiência aqui, quando você vai começar, não só em Portugal, mas em qualquer outro país, que eu já tive trabalhando e vou contar para vocês aqui ao longo dessa história. Uma coisa importante, gente, que meu irmão não comentou, tanto eu quanto ele, nós temos a cidadania alemã. Nós somos descendentes de alemães. O meu avô e minha avó são alemães, né? Meu avô participou da Primeira Guerra Mundial, aí depois ele foi para o Brasil, construiu família lá. Então, nós temos o passaporte alemão e é algo que facilitou muito a nossa chegada aqui em Portugal, porque com o passaporte alemão nós somos cidadãos europeus e no começo, na retirada dos documentos, nos ajudou bastante a começar a trabalhar mais rápido, né? Você que está aí no Brasil, que quer vir para cá, que tem uma cidadania europeia, que seja qualquer uma, isso te ajuda muito. Então, se você tem a oportunidade de tirar os seus documentos e se organizar, vá por esse caminho. Eu não lembro no seu caso se demorou muito relacionado ao consulado alemão e tudo. Com 6 meses, mais ou 6 meses? menos. No meu caso, eu É um acho que investimento um pouco alto, mas compensa, vale a pena. Você ganha tempo, né? No meu caso, demorou um ano para poder ficar pronto. A gente tirou a primeira cidadania, depois chegou o passaporte. Aí eu me formei na faculdade, me formei em engenharia e já estava organizando já para vir para Portugal já há 2 anos. Por isso que a gente sempre bate muito na tecla que é importante esse planejamento financeiro, planejamento de tempo. Então eu me organizei 2 anos para poder vir para cá. E quando eu cheguei aqui em Portugal, esse passaporte vermelho abriu muito as portas para mim. Não significa que você que é brasileiro, que tem um passaporte azul, não consiga trabalhar. Pode ser que o processo seja o mesmo,
Só que demore um pouco mais tempo para poder tirar a parte de documentação, né? Tem que ter paciência, né? Resiliência. É um processo. É o que a gente fala muito. A gente está aqui para poder falar um pouquinho da nossa experiência, da nossa opinião. Não significa que eu dei certo aqui, todo mundo vai dar. Não significa porque meu irmão gosta, todo mundo vai gostar. A gente quer que passar pontos de vista diferentes e deixar aqui uma mensagem no ar para você de que talvez é preferível você tentar, testar, ver se vai dar certo. Se der errado, você aprendeu com a situação, do que você não tentar a vida toda e ficar se arrependendo por algo que você queria muito fazer e não fez, né? Sim. É muito importante frisar isso aí. Quantos brasileiros, quantas famílias vêm até Portugal, não gostam, ficam arrependidos e voltam, né? Porque às vezes vem na expectativa de achar que Portugal é igual aos Estados Unidos. Você vai conseguir fazer muito dinheiro, mas não é bem assim. É um pouco Exato. diferente, né? É, A gente vai falar aos poucos aí, exato. pessoal. A gente fala que Portugal é um país para poder ter qualidade de vida e não ficar rico, né? Não ganhar dinheiro. E a gente encontra aqui também pessoas que vieram sem planejamento, sem o planejamento Verdade. financeiro. Quantas vezes eu topei com um brasileiro ali no Jardim do Morro, que virou para mim e falou assim: Ah, eu vim na loucura, vim com a mochila e 50 euros no bolso. Veio na loucura lá, comprou passagem, veio, chegou aqui, não tinha lugar, dormia na estação, não tinha trabalho, tava pedindo favor lá, pô, mano, você não conhece ninguém em algum lugar, algum quarto, algum trabalho? E o planejamento é essencial, né? Então, assim, são histórias que nós conhecemos de pessoas que a gente não indica para ninguém essa falta de planejamento, né? Essa questão de fazer as coisas à loucura. É lógico que a gente tem que ter fé em tudo que a gente vai fazer e acreditar que vai dar certo, mas é mais do que a nossa obrigação controlar os riscos. Quando eu falo controlar os riscos, é minimizar todos os problemas. Então, é vir legal, vir com todos os documentos, vir com uma reserva financeira interessante. Busca de informação, buscar o máximo possível. Uma coisa que foi muito importante na minha vinda para cá, que você já estava aqui, o Pablo também na altura estava aqui, isso me ajudou muito, me auxiliou em realizar os documentos, em conseguir fazer um currículo, ir na empresa certa, conseguir trabalho na área, já vim já com a moradia. Exato. Então você ter alguém, porque muitas das vezes o pessoal vem sem conhecer ninguém aqui, né? Uhum. Vem na loucura, na doidura, achando que chegar aqui vai ser igual ao Brasil, igual ao outro país, mas não é. Às vezes tem a questão de vir com a mente aberta, é saber que vai ter problemas e amanhã vai ter um outro problema novo e você vai ter Tem que que saber passar por enfrentar, eles, passar por né? ele. É resiliência, Exatamente. resiliência. Ter paciência, não ficar eufórico, já pensar em ir embora. Ah, quantas vezes a gente já pensou em voltar para o Brasil? Mas tem que colocar a cabeça no lugar aí, vai compensar? Não vai? É complicado. Mas, Uma coisa que a gente queria falar para vocês e começar a mostrar aqui nas fotos é como que foi o nosso início aqui em Portugal. O porquê que a gente hoje bate na tecla e faz questão de ajudar o máximo de pessoas possíveis que a gente consegue com informação. Porque uma informação passada corretamente, com o intuito de ajudar, de pessoas sérias que já passaram por esse processo, você ganha muito tempo. Às vezes a gente passou por um caminho das pedras, a gente sabe como fazer, a gente sabe, vai aqui, faz ali, faz dessa forma, exatamente. do que você vir e depois que você está aqui, você descobrir que você tinha que tirar um documento no Brasil, você descobrir que você tinha Sua que carteira CNH estava vencendo e você não consegue fazer nada daqui. Você você vai tem ter que que voltar voltar lá no no Brasil para Brasil. renovar a carteira. Aconteceu isso com um amigo nosso. Outra coisa, quando eu atuei como engenheiro, vou falar um pouquinho dessa experiência, quantos diplomas e formações de pessoas que chegaram aqui sem apostilar? Sim. Um documento sem o apostilamento de AIA, nada me garante que aquele documento ele é verídico, que ele é um documento. Quem não diz que é um documento falso? Então, assim, infelizmente a gente vê de tudo aqui, né? Sim. Então, a gente vai falar um pouquinho aqui do nosso processo, da nossa experiência, começando aqui por algumas fotos de alguns perrengues que a gente já passou, né? Eu, quando cheguei aqui em 2020, eu consegui todos os meus documentos na altura, com cerca de, se eu não me engano, um mês, porque eu tive essa ajuda, né? Desse nosso amigo em comum que estava aqui, que é o Pablo. Se ele estiver vendo, um grande abraço para o Pablo aí. Abraço. Pablo Raí. Ele é Tamo bênção na junto. nossa vida, ele amigo de infância lá de Itaúna também, trilhou todo o caminho e depois nos ajudou bastante. Então ele me ajudou a tirar esses documentos. Então, com um mês que eu estava aqui, eu comecei a trabalhar e minha primeira oportunidade de trabalho aqui foi como ajudante de técnico de instalador de painel solar. Então eu trabalhava numa empresa, até a carrinha dela tá lá embaixo lá.
trabalhava numa empresa junto com um técnico português, que me deu todo o treinamento, toda a formação. Então, essa aí é uma das fotos de um verão de 40 graus aqui no Porto. Para poder trabalhar em cima do telhado, eu tinha que me passar por um ninja ali para poder conseguir não queimar tanto e não se prejudicar tanto, né? Tem algumas outras fotos aqui da gente instalando o painel. Nessa altura que eu trabalhava com o painel solar aqui, ainda era, não praticamente, quase não tinha, não era utilizado os inversores centralizados. Então, para a empresa que a gente trabalhava, para a EDP, era sempre utilizado microinversores. Então, a gente nunca furava também as telhas, né? Pode observar ali, não sei se dá para ver pela câmera, que o suporte, ele sempre contornava a telha justamente para poder evitar essa parte de infiltração. Então, deixa eu ver se eu tenho mais fotos aqui. Nesse caso, é muito comum esse tipo de telhado aqui, né? A placa de betão, as pedras. A gente pousava os lancis, que são esses blocos de concreto, cada um tem 25 quilos, e a estrutura do painel, ela era fixada no lancil. Aqui tem uma outra foto minha. Na altura, a gente não tira essas fotos e não sabe que depois na frente a gente ia precisar para poder ver o que a gente passou, Muitas né? das vezes a gente apaga achando que não vai precisar. Mas é Exatamente. sempre bom guardar. Tem uma outra foto aqui que mesmo na chuva a gente... A situação do caboclo. Mesmo na chuva a gente trabalhava, só que obrigatoriamente na chuva o telhado fica muito mais escorregadio, a gente tinha que usar o cinto, o arnês e tudo. Não significa que nas outras a gente não precisava, né? Sempre é obrigatório. Só que às vezes é uma instalação rápida e por negligência da nossa parte acaba fazendo sem cinto e tudo mais. Sim. Mas uma coisa que a gente pode comentar aqui, até você que trabalhou na indústria, é relacionada a essa questão da segurança no trabalho, né? Aqui é muito diferente no Brasil, pelo menos as experiências que eu tive aqui é muito mais tranquilo relacionado a isso. A respeito de... Segurança no trabalho, por exemplo, nas indústrias, nas empresas. Você está querendo dizer que aqui eles seriam mais rígidos? Ou... Não, eu acho que o Brasil é mais rígido. Sim, aqui em sim, Portugal eles são mais tranquilos relacionado a isso. Teve algumas empresas que eu trabalhei na qual eu subi em lugares sem arnês, fiz trabalhos arriscados e o pessoal não estava ligando. Mas depende, vai de empresa por empresa, se a empresa é internacional, se a empresa é grande, se é uma empresa pequena. Isso é muito relativo, depende. Depende do técnico de segurança. Tem técnico de segurança que é compreensivo. Tem trabalho que, infelizmente, a gente não consegue fazer com arnês, não tem onde atracar e tudo, colocar linha de vida. Então, tem vezes que a gente precisa subir na plataforma e pisar fora da gaiola. Paciência. Mas depende da compreensão. Mas cuidado com a segurança. Então, gente, para poder dar sequência nas fotos aqui também não ficar muito longo, eu tive aqui, eu já trabalhei acho que numa 7 ou 8 empresas, e eu separei aqui as principais que eu tinha foto, para poder falar a respeito justamente disso. Então, minha primeira experiência profissional aqui foi como ajudante de técnico instalador de painel solar, foi nessa empresa que eu trabalhava aqui na zona do Porto. Saindo dessa empresa, eu tive a primeira oportunidade de trabalhar na minha área, que era o eletricista industrial. Essa foto ela é numa barragem, uma barragem da Iberdrola, bem na divisa com a Espanha. Então, o meu encarregado, todos os outros colaboradores eram espanhóis, falavam conosco em espanhol. Então, tinha aquele choque inicial do idioma, da cultura também, por ser outro idioma e ficar com medo de não dar conta do serviço. Tem umas outras fotos aqui que eu vou mostrar mais a respeito dessa barragem. Essa barragem, ela foi construída dentro de uma montanha, não sei se você lembra. Sim. Então, existe um sistema de engenharia absurdo para poder entrar com toda a parte de transformadores ali e tudo mais. E pelas fotos aqui fica um pouco mais claro e dá para a gente ver. Esse transformador aqui, se eu não me engano, na altura, o peso dele era mais de 1 tonelada. Isso a seco, né? Sem a parte do óleo, da refrigeração e tudo mais. Ele tinha aqui, se eu não me engano, 6 metros de altura. Então a gente está falando de algo mesmo muito grande. De cabeça agora eu não vou lembrar em termos de potência dele. Aqui nós temos a parte, se eu não me engano, do estator de uma das bobinas ou rotor. Eu já não lembro, eu sei que todo acionamento aqui era hidráulico, os cilindros mesmo muito grande. Depois aqui nós temos a parte da saída da água da turbina. Então, assim, em comparação aqui ao colega de trabalho com o tamanho do tubo lá em cima, você consegue ver que é mesmo algo muito grande que a gente estava trabalhando e tinha muito trabalho. O que eu fazia lá nessa usina? Eu fazia instalações elétricas, desde infraestrutura, passagem de cabos e ligação de equipamentos. Eu não sei se vai ter que os equipamentos que a gente ligava, mas era algo mesmo muito simples, mesmo muito
infraestrutura e passagem de cabos. Até uma coisa, Bernard, que você pode comentar é relacionada a essa questão da mudança profissional, né? No Brasil, a gente era, por exemplo, lá na empresa que a gente trabalhava, na Intercaixa, eu era técnico de manutenção. Sim. E mesmo sendo técnico de manutenção, eu tinha uma pequena experiência em passagem de cabos e infraestrutura. Quando a gente vem aqui para fora, os trabalhos na área da elétrica industrial, os trabalhos que têm mais procura, que é mais valorizado até por remuneração, são justamente na parte da expansão, que Sim. é na parte de bandejamento, Instalação. passagem de cabos. Então, a sua experiência profissional mesmo aqui na Europa é praticamente toda essa, né? Exatamente. Eu não sou muito fã dessa área, não gosto muito, mas hoje eu estou atuando nela, né, de instalação, novos projetos. Por quê? A gente sai de um projeto, vai para o outro, é sempre a mesma coisa. Aham. Um projeto novo é montagem de infraestrutura, fazer eletrocalho, fazer suportes, passar cabo, fazer ligação em painéis. Acabou aquele projeto, vamos para um próximo. É a mesma coisa, nunca muda. É sempre ali a mesma coisa. A gente nunca está aprendendo algo novo. É raro você conseguir aprender alguma coisa. Diferente no Brasil, de quando eu estava na manutenção corretiva e cada dia você aprendia algo novo. Pegava um PLC, pegava um motor, pegava algo diferente ali e você tinha que batalhar para descobrir qual era o defeito. Um defeito intermitente de uma máquina. Então, duas coisas que eu consigo aprender com essa situação é que você teve a humildade profissional, eu posso dizer assim, entre aspas, né, de não se rebaixar, mas fazer serviços mais braçais e serviços menos técnicos do que você fazia no Brasil. E agora, assim, por ser um serviço braçal, nós também vemos que é uma área que aqui tem pouca mão de obra. Às vezes a gente tem bastante procura, um ordenado é um salário bom, e justamente por ser esse serviço braçal que ninguém quer fazer, que se suja muito, é que tem a oportunidade e não tem o colaborador. Sim. Até mesmo por conta do clima, né? Dependendo do país, você vai trabalhar uma Bélgica, Dinamarca, é muito frio e o pessoal não quer, né, se expor a isso, a passar pelo frio, pela chuva. Até mesmo lá na Bélgica eu tive trabalhando, a gente pegou chuva lá, vento frio, sol, é complicado, mas Tem que sujeitar isso tudo, né? sim, Vamos dar continuidade aqui nas fotos. Aqui, ó, deixa eu só voltar para poder mostrar para vocês. Se eu não me engano, esse cilindro aqui, ó, olha a comparação do tamanho de um tambor de óleo comparado com o tamanho desse cilindro. Esse cilindro aqui era o que fazia a abertura e fechamento das comportas para poder fazer entrar o volume de água maior, para poder girar a hélice lá da turbina e gerar energia. Então, assim, infraestrutura, passagem de cabo, serviço muito bem feito. Na altura, esse trabalho não foi feito pela nossa empresa, foi feito por uma empresa espanhola, mas para vocês terem noção do tamanho aqui da complexidade do projeto, né? Aqui, ó, esse aqui eram uns barramentos de média tensão que a gente ligava, então eles eram muito rigorosos relacionados à questão de limpeza. A primeira foto que eu mostrei, né, é eu dentro dessa tubulação, então se eu não me engano essa aqui era uma tubulação de média, eu não sei agora o valor da tensão de cabeça, mas a conexão entre esses barramentos era feita pela gente, então a gente colocava os parafusos, colocava os barramentos, depois tinha aqui uns barramentos de cobre modulares para poder chegar no lugar, e era um serviço muito delicado e fisicamente era muito ruim porque você tinha que estar agachado lá dentro. Então aqui é um dos desculpa. Aqui é um dos vãos lá, né? A gente tinha, se eu não me engano, 4 ou 5 vãos. Esse aqui é o vão das comportas, e o tamanho da plataforma relacionado à dimensão, isso tudo dentro de uma, de uma montanha de pedra, né? Então, assim, a gente está falando aqui de um projeto que durou quase 10 anos, um investimento, se eu não me engano, não sei se era 5 bilhões de euros na altura. Então, mesmo muito grande. Aqui é a outra parte do eixo lá do rotor, né? Do transformador. Aqui, ó, pronto. Essa outra foto é uma foto minha de quando eu cheguei em Brest. Brest é na Bretanha francesa. É uma cidade que ela fica a 500 quilômetros de Paris. Então foi a oportunidade que eu tive de trabalhar fora de Portugal, né? Aquela outra era na divisa com a Espanha, mas ainda era em Portugal. Então minha primeira experiência internacional foi ser um oficial eletricista industrial na França. E no começo eu tive muito medo relacionado à questão cultural, né? Do idioma. Eu não falo inglês fluente, meu inglês é muito básico, mas a gente vê que a necessidade, ela faz o ser humano se adaptar, né? I don't speak English, my friend. Então, por exemplo, meu irmão hoje é uma prova viva também disso, de que ele não fala o inglês fluente, o inglês dele é básico, ele está estudando e tudo mais. Básico do básico.
mas ele já conheceu mais de 10 países, já trabalhou mais Isso não em impede de ninguém, né? 5, Hoje né? em dia com a internet, Google Tradutor, Google Maps, não precisa ter muito contato assim com a pessoa, né? Você É, consegue se virar. exatamente. Basta ter coragem, perder o medo e Mas o que eu falo assim, eu acho que o recado que fica aqui pro pessoal é justamente esse, né? Você entender que você vai passar perrengue, mas que é possível. vai com medo mesmo. Tem muito brasileiro aqui que trabalha fora, que mal fala o português, mas que está aqui há 5, Sim, 10 anos, não aprende o inglês, mas fez acontecer. exato, fez acontecer porque teve atitude. Então essa Exatamente. foto aqui é numa empresa lá na França. Nessa empresa eu trabalhava fazendo a instalação elétrica de alguns geradores dentro de alguns containers. Isso aqui foi logo depois da pandemia, até porque a gente ainda tinha que usar máscaras e tudo mais. Então, o que era o nosso trabalho? Esse container, ele vinha praticamente vazio, ele vinha sem esteira, sem aterramento, sem passagem de cabos e tudo mais. E depois vinha a parte mecânica e colocava aqui um motor a diesel, que é um motor que vai funcionar o gerador, né? Desculpa, o gerador. E a gente fazia toda a instalação elétrica em volta. Então, a gente fazia toda a passagem de infraestrutura, todo o aterramento, ligação de interruptores. Então, assim, a gente pré-deixava montado, depois vinha o motor, aí depois, acho que tem uma outra foto aqui, que eu consigo mostrar com mais detalhe. Ó, a gente montava os barramentos que saía da cabeça ali do gerador para poder ir para o quadro elétrico. Então, esses containers, que na altura pós-pandemias, eles tinham muita procura para as obras e essa empresa exportava muito para a Alemanha. Na altura, a gente fez 10 containers para Berlim, para um projeto muito grande que estava lá. E a grande vantagem desses geradores de energia é porque ele é todo protegido, não é aquele gerador que fica exposto a clima, a chuva e tudo mais. Então era um projeto bem grande que eu tive a oportunidade de lá. Eu trabalhei, se eu não me engano, 4, 5 meses na França, depois fui de férias no Brasil e voltei. Aqui, ó, aqui tinha algumas emergências que a gente ligava, as caixinhas de passagem, eu fiz questão de deixar essa imagem para vocês verem em termos de ligação e tudo. Então, esses cabos que saem aqui da parte da... Se eu não me engano, tá? Esses equipamentos laranjas, ele era um servomotor que, se caso houvesse algum fumo ali dentro, ele abria essas aletas para poder entrar e sair o ar. Então, é um sistema de segurança que conseguia controlar aqui todo esse Mas mecanismo. foi você que fez? Esse foi ligado pela gente. Ah, achei A que não, tava parte... bem feito demais. Que isso, cara? Você tá brincando comigo, vai. Respeita a minha história. Ó, aqui era uma outra foto dos barramentos que a gente ligava, né? Então, aqui os barramentos do gerador passava pela parte do barramento e esse barramento ele ia diretamente para o quadro. Se eu não me engano, esses barramentos eram quase 1000 amperes cada barramento desse que suportava. Pronto. Essa outra imagem é a minha penúltima experiência profissional. Saindo da França, eu fui passar férias no Brasil, passei Era para me passar um mês de férias no Brasil, acabei sofrendo um acidente, tive que fazer uma cirurgia lá, uma cirurgia de joelho, e passei 4 meses. E quando eu retornei para Portugal, eu retornei com os meus documentos de engenheiro. Então, fui para o Brasil, legalizei o CREA lá, deixei o CREA ativo lá para você ser engenheiro e atuar hoje em Portugal e estar tá inscrito na Ordem dos Engenheiros, você precisa de estar com o CREA ativo no Brasil. O CREA entra em contato com o CONFEA, manda os documentos para a Ordem de Engenheiros de Portugal, depois você paga aqui a anuidade, a joia e tudo mais, você consegue atuar como engenheiro. Então, voltando do Brasil, eu tive a oportunidade de trabalhar num grande grupo aqui, que eu sou muito grato a eles até hoje. Eu aprendi muito com os meus antigos gestores e diretores da empresa. Eles são um grupo de metalomecânica muito forte nessa área de soldadura, manutenção e mecânica, e eles houve a necessidade de criar uma nova empresa do grupo. Então, essa empresa que eu era engenheiro responsável era uma empresa de instalações elétricas industriais. A empresa começou comigo, com mais um encarregado, e a gente tinha todo esse suporte financeiro, todos os clientes, todo o know-how do grupo da parte mecânica. E a empresa cresceu muito rápido. Eu tive a oportunidade de trabalhar lá 2 anos, e eu saí de lá, a empresa estava com quase 100 colaboradores, e eu tive a oportunidade de fazer essa gestão desse pessoal, gestão de obras, compras. Então, foi o meu primeiro trabalho atuando como engenheiro aqui fora, em Portugal. Eu aprendi muito com eles.
E muita coisa do que eu aprendi lá eu carrego para a vida, né? Sobre gestão, liderança. Então aqui tem algumas fotos nessa parte lá da engenharia. Então qual que era a minha função lá inicialmente? Era ir nos clientes que já era do grupo, apresentar a nossa empresa como instalações elétricas e depois eu ver a necessidade dos orçamentos em campo, apresentar um orçamento para eles e depois a equipe ia executar. No começo, como a empresa era pequena, então eu fazia desde compra de material, visita cliente, visitar fornecedores, gestão de obra, eu programava um time para a obra e aquela obra tinha que ser cumprida naquele time, senão eu alterava o orçamento. Essa outra foto aqui, ela já é de um cliente nosso na França. A gente teve a oportunidade de pegar uma obra muito grande em Paris, que foi a despoluição do Rio Sena para as Olimpíadas. Então era um projeto mesmo muito grande. Essa foto foi tirada lá em Paris. Lá o pessoal fazia muita parte também de infraestrutura, passagem de cabos e iluminação. E o forte dessa empresa era fornecer mão de obra para o exterior. Essa foto aqui era aqui em Portugal, na Siemens Gamesa, que é uma empresa que faz as pá das torres eólicas em Aveiro. Então era um projeto bastante interessante que a gente estava lá também. Eu ouvi falar, não sei até que ponto que é verdade, mas o que eles me falaram é que aquela torre eólica lá no fundo, que ela fica dentro do pátio da Siemens, que atualmente é a maior torre eólica em território nacional, em Portugal. Se eu não me engano, ela tem acho que 110 ou 120 metros de altura, as pá podendo chegar até 70 metros, e acho que a produção de energia dela, se eu não me engano, era de 3 a 5 megas. Então ela conseguia produzir energia para poder alimentar toda a fábrica e mesmo assim ainda vender a energia que sobrava para a concessionária de energia. Só a pá dela ali tem 82 metros. É 82? Acho que Era maior que eles produziam lá na fábrica. Na altura. Boa. Você chegou a trabalhar lá também, né? Exatamente. A próxima foto, se eu não me engano, vai ser essa. Aí, isso. Agora, acho que eu já falei muito, essa hora de falar um pouquinho a respeito. Se voltar na sua foto ali, teve até bom a sua foto que já vai ligar no assunto. Lá atrás, aquelas pá lá da torre eólica, elas são feitas de fibra, por dentro tem madeira e tem fibra de carbono também. Mas a parte externa ali, ela é sempre lixada, né? Para dar o acabamento final. E na próxima foto, quando você for, muda aí pra gente. Foi o trabalho que a gente fez, foi passar os cabos debaixo dos moldes. A pá ela é feita aberta e depois o molde vai e fecha ela. E a gente tinha que passar os cabos debaixo lá das máquinas e foi aonde que a gente chegou nesse estado aí. Para quem acha que vir para Portugal é fácil, vem conferir. Mas enfim, aquilo ali, o pó branco, nada mais, nada menos do que a fibra. E aquilo ali pinica uma quantidade que você ia para casa, para pousada na altura, tomava banho e não resolvia. Era bunda coçando, era costa coçando. É sério. Foi complicado, mas teve bom. Foi uma altura boa que a gente vivenciou ali. Falando um pouquinho dessa experiência sua aqui em Portugal, esse foi o seu primeiro trabalho aqui como eletricista? Não, na verdade foi... Não. O primeiro trabalho foi antes, foi numa siderúrgica, né? Que foi um dia só, foi part-time, foi um dia de trabalho. E depois eu fui, se eu não me engano, acho que eu fui primeiro lá para o norte de Portugal, né? Na usina hidrelétrica, Impossível. Trabalhei com o pessoal da Coim lá. E lá a gente fez a reforma da segunda turbina. E eu não tenho a foto aí na altura. Eu tenho só desse segundo trabalho. Mas acho que tem no seu Instagram, né? O pessoal pode acompanhar lá também no isso Instagram. que eu ia falar, gente. Hoje o meu irmão atualmente, ele vai contar um pouco mais dessa experiência. Ele atua na Dinamarca. E ele mostra diariamente no Instagram dele um pouco da rotina, do trabalho dele. E essa semana mesmo você postou um vídeo sobre isso, né? Sim. De quando você começou aqui, do seu primeiro emprego. Depois eu vou ver se o nosso editor ali consegue deixar aqui no rodapé o Instagram do meu irmão. Depois na edição do vídeo ele consegue fazer isso. Então deixa aqui pra gente o Instagram dele, para quem quiser ter curiosidade de acompanhar lá. O nosso Instagram que a gente divulga aqui, o nosso canal também é o Elétrica Portugal. Mas vai ficar aí para vocês acompanhar lá, tá bem? É isso aí. Na próxima foto, foi aqui em Portugal também, na fábrica de açúcar, né, a RAR. Surgiu um pouquinho lá, a gente estava fazendo a troca das esteiras. Tinha muita esteira antiga de plástico, e como a fábrica tem muito aquecimento, tem a caldeira, então essas esteiras, com o tempo, elas foi derretendo e a gente teve que trocar pela esteira de inox, nova esteira. Então a gente sujou bastante lá, mas e por ser fábrica de açúcar, você sai de lá todo doce, né? Saía todo melado. Docinho. Eu não sei se você balançando sua cadeira assim vai atrapalhar na câmera. Acho que se você fica parado é melhor. Sou inquieto. Não tem como.
Mas pronto, bora pra cima, vamos lá. Bora, próximo. Aí, essa foto aí ficou até fora de ordem, mas enfim. Essa foto aí foi os cabos também que a gente teve que passar nos túneis lá da fábrica de Siemens Gamesa. A gente passou os cabos lá entre as máquinas e tinha parte que não conseguia passar porque era móvel a máquina. Então a gente tinha que passar por esses túneis aí. Era onde é que Mas ele, saía ele tudo não branco. chegava a ser uma zona de. Como é que eu falo? Uma zona fechada? Como é? Zona fechada é. Eu sei o que você está falando. É. Não chegava a ser Eu esqueci um agora a palavra. confinado. É. Não, porque se você olhar em cima da minha cabeça ali, aquilo ali era uma chapa. Porém, ela é tão pesada para a gente arrancar de dois, que era só eu e o ajudante, a gente preferia eu passar ali, ou então eu passava com um tubo e tal. Então, para a Foi gente nessa não ter altura que que você tirar. conheceu o Brunão. Foi nessa Manda um altura. salve pra ele aí. Mandar um salve pro Brunão Cavalcante, motorista hoje. É, tá lá Foi na um Alemanha, ajudante né? lá e a gente virou amigo até hoje, né? Trocamos ideia Saudação, um todo dia. abraço, Brunão. Tamo junto, irmão. Isso aí já foi na Dinamarca. Depois de eu ter 6 meses aqui em Portugal, eu tive a oportunidade de ir lá para Dinamarca, trabalhar em Copenhague, na capital, na obra do metro. É uma expansão da linha do metro. Foi um projeto muito bom. Eu conheci novas pessoas, aprendi um pouco do inglês e, querendo ou não, conheci um país diferente, né? Porque a gente chega aqui em Portugal é muito bom. A gente abre a nossa visão, abre o Sim. leque, porém tem muita facilidade. Questão de clima, comida, idioma. Agora, quando você vai para um outro país, você aprende realmente a dar valor. No clima, na comida, no idioma. Lá na Dinamarca, a comida é bem diferente. Você não vai ter refeição de arroz com feijão. Em 30 minutos que eles dão apenas lá, para você fazer a sua refeição durante o dia, o pessoal come apenas um lanche, apenas um sanduíche. Pão com linguiça, pão com frango, algo do tipo assim. Uhum. Eles não têm aquela cultura de arroz, feijão, carne, não tem isso. Não só isso, em questão de clima, né? Lá é clima negativo, um frio bem que vai doer a ponta dos dedos da mão, do pé, do nariz, e você tem que acostumar com aquilo. Mas valeu a pena, foi um trabalho na qual eu ganhei bem, né? Eles pagavam bem. A gente fazia 10 horas por dia, trabalhava de segunda a sexta, mas a estação que eu estava era uma estação técnica, não era a estação onde o pessoal tinha acesso, né? Foi Sim, sim. apenas uma estação técnica, apesar que foram 5 estações nessa linha nova do metro que tinha 5 estações. Eu estava em uma que era estação técnica. Eu trabalhava com mais 8 portugueses. Foi uma coisa que me ajudou muito em questão da língua. Por eu não saber falar o inglês, então meu encarregado era português e a equipe era toda portuguesa. Então eu conseguia dialogar tranquilo. Claro que quando eu ia turistar, eu precisava falar uma coisa ou outra, né? My Sim, friend, sim. I need a this. Cara, How falando much? então um pouquinho dessa experiência, pelo que eu me recordo, foi a primeira experiência que você trabalhou fora de Portugal, né? Sim. Então foi o primeiro país que você trabalhou. Como é que foi a sensação, a tomada de decisão de você foi para um país que você não conhecia ninguém? Você foi para um país que você não falava o idioma, você foi para um país que a cultura muito frio Muito e tudo. diferente. Como é que foi essa mistura de sensação na altura para tomar a decisão de ir, não ir? Você se arrepende? Valeu a Não pena? arrependo, não. Foi um país que me surpreendeu muito em questão de boniteza em si, né? Muitos palácios, muitos castelos. Até indico quem tiver interesse em visitar Copenhague, indico de perder 1, 2 dias ali para conhecer que é uma cidade linda e uma cultura diferente. Para quem gosta dos vikings também, vai saber um pouco da história lá. Tem muitos museus e é interessante. Agora sobre o assunto que você falou, o que que fez eu mudar, sair de Portugal para lá? Se eu sair do Brasil, larguei família, amigos, larguei um emprego que eu tinha, estava com a vida estável, tinha moto, tinha uma vida tranquila, larguei o Brasil e vim para Portugal para procurar algo melhor. O que que ia fazer eu não sair de Portugal para ir para outro país? Qual que era a diferença? Está em Portugal ou está na Dinamarca? Uhum. Então, para mim, no momento, não fazia tanta diferença. Foi onde que eu Você tomei a assumiu esse decisão. risco, Sim, passou por tudo isso. não custava nada. É aquele ditado, quem tá em Portugal não, quem está no Brasil hoje fica assim, e se eu sair daqui e der errado? Você vai voltar para o mesmo lugar. O não você já tem. Uhum. Então o máximo que vai acontecer é que você vai voltar para a mesma empresa. E eu tenho certeza que essa mesma empresa que você for entrar, ela vai te contratar você, que esteve aqui no exterior, porque o Brasil valoriza muito isso. O pessoal que Já trabalhou aqui volta com uma fora. outra mentalidade, né? Com uma experiência Exatamente. internacional, com Sim. uma vivência a mais. Então, provavelmente você vai voltar para a mesma empresa que você estava com uma mentalidade diferente. Uma coisa que é importante a gente falar, que você teve essa oportunidade e ela aconteceu muito rápido, justamente por conta do Por passaporte conta do alemão, né? passaporte.
Porque Então, senão, sim, se você for um brasileiro e precisar do documento, você vai ter que aguentar um pouquinho aqui em Portugal, né? Tem que ter paciência. para quem Mas acompanha a com gente visto de aqui, trabalho hoje está mais fácil, né? O UDS é prova viva disso. O UDS 3 meses. chegou... 6 meses, mais ou menos. 3. 3? Não, acho que ficou mais tempo em Portugal, não. Para depois ir para a Bélgica. O documento pode ter saído com 3. Mas ele Mas pegou até ele... experiência. Pegou experiência. Sim. Gente, o que a gente está falando aqui, para você que está um pouco perdido relacionado a isso, é como que funciona. O brasileiro hoje, que vem morar em Portugal com o passaporte brasileiro, só com o passaporte brasileiro você não pode trabalhar em outros países da União Europeia. Você tem que tirar todos os seus documentos aqui em Portugal, você tem que estar legal aqui. Com essa mudança da lei, você vem do Brasil com o visto de procura de trabalho, e quando você vem com esse visto, você tem até 3 meses para poder arrumar o primeiro emprego. Você conseguindo arrumar esse emprego e você com todos os outros documentos, você faz um agendamento na AIMA. O que eu ouço falar é que esse agendamento está demorado, que ele está demorando muito. Que antigamente, logo quando deixou de ser CEF, passou a ser AIMA, esse agendamento acontecia com 1 mês, 2 meses. Então, você tem amigos nossos em comum, que é o Hudson. Ele veio para cá, com 1 mês que ele estava aqui, ele conseguiu o trabalho. Com esse 1 mês, ele conseguiu o agendamento e com 3 meses, ele estava com o título de residência dele. Você, sendo brasileiro, você só pode trabalhar no exterior, em outro país aqui da Europa, com esse título de residência. Com contrato português. Exato. Depois a gente passa por uma sequência de validações. Esse título de residência pode ir até 5 anos, depois ele vira um cartão cidadão, depois você consegue tirar o passaporte português, mas é um processo, entendeu? Só para ficar bem claro. Às vezes, vou para Portugal, vou para Dinamarca. Cara, se você não tiver os documentos, é uma ilusão, entende? Então, você falando sobre documentos e essa foto aí sobre esse assunto. Quando eu cheguei na Dinamarca, eu passei por um pirrei. Até saindo um pouco da área da elétrica e de trabalho, sobre experiência aqui agora. O que aconteceu? Quando eu acabei de chegar no aeroporto de Copenhague há 2 anos atrás, hoje não, hoje eu tô lá, eu vejo que tem muito imigrante, tem muito índio, tem muito turco, tem muito romeno, hoje parece... Índio. Hã? Índio. É índio. Tem muito indiano. Tá Até vindo os você... índios tudo lá do Brasil. Corta. Mas Continua. enfim, o que acontece? A questão foi a seguinte, quando eu pisei no aeroporto e estava saindo já, na ala de sair ali, da área de desembarque, o pessoal, a polícia lá, federal do aeroporto, me chamou e me pediu os documentos. O primeiro documento que eu dei foi o passaporte alemão. E eles deram uma olhada, viu que estava sem visto, perguntou se eu falava alemão, eu disse que não. Se eu falava inglês, eu falei muito pouco. Aí ele, qual língua você fala? Eu, português. Aí ele, como que você fala português se você tem um passaporte alemão? Aí eu já tirei o meu passaporte brasileiro. Quando ele viu o passaporte brasileiro e o alemão e viu que tinha 2 nomes diferentes, aí já a cabeça dele ele não sabia que isso podia, né? Pode ser que era um passaporte falso, alguma Sim, coisa assim, né? exatamente Ficou na sem cabeça entender. deles, eles acharam que era um documento falso, que eu estava ali fazendo algo ilegal e que eles queriam investigar melhor. Foi onde que eu tive que abrir minha mala, eles pegaram o cachorro para me cheirar, achou que eu estava com drogas. Foi uma cena assim bem assustador para mim, que tinha acabado de chegar em outro país sem ser Portugal e não falava a língua. Eu tive que falar com ele tudo por Google Tradutor. Eu digitava, eu tenho dupla cidadania, tive que abrir meus documentos, provar tudo para ele. Então é uma coisa muito importante. Se você vir para o exterior, cuidado ao você sair de Portugal sem documentos. Cuidado quando você for andar sem documentos. Sempre que for viajar, leva todos os documentos. Porque só o passaporte ali no momento não ia provar que eu tinha cidadania. Exato. Eu tive que arrancar minha dupla cidadania, que é uma folha, e mostrar para eles. Aí foi onde que ele compreendeu. Mas mesmo assim, ele tirou foto de tudo, documentou tudo. O grande X da questão também, que eu acho que pode ter te ajudado na altura, é que você foi com um contrato de trabalho, né? Não, na altura eu não tinha Não um tinha contrato de contrato nem trabalho. nada? Não. Eu fui sem um contrato de trabalho, eu recebi o contrato lá no primeiro dia do trabalho. Ok, entendi. Mas eu expliquei que eu estava indo a trabalho, expliquei tudo. E foi isso ali, rodou em torno de 1 hora ali. Ele me entrevistando, O fazendo... verdadeiro perrengue chique, né? Passei pelo raio-x de novo, e eu achei que eu ia ser deportado de lá. Então, assim, os países do norte é um pouco mais complicado para Bem entrar. rígido com É bem segurança. rígido. Eles não deixam de qualquer jeito, não. E não é à toa, né, que são um dos melhores países hoje. Qualidade os melhores de vida, índices, qualidade de segurança e vida, tudo. exatamente. E o que mais que você tem para falar para a gente desse trabalho? O que você fazia lá a nível técnico, Nada o dia a demais dia? relacionado aos outros projetos, igual eu falei, passagem de cabo, montagem de infraestrutura, instalação de luminária, Então é instalação de muito mais do tomadas. mesmo, né, nessa É a parte, passar mesma coisa sempre, cabos, tudo. exatamente. Você Não pode, aprendi nada de eu novo. não sei se você tem algum problema em falar isso conosco, se é interessante ou não,
Mas em termos de valores, a gente pode tocar nesse assunto aqui? Para mim é tranquilo. É? Então, Aí assim, foi aonde que eu consegui ganhar melhor aqui na Europa até hoje. então Tinha as vamos, melhores condições de casa, carro, salário. pronto, vamos voltar aqui então para Portugal. Então, você é um oficial eletricista aqui em Portugal, chegou a Sim. trabalhar em grandes empresas. Aqui em Portugal, uma média de salário que você ganhava, você consegue lembrar? Mais ou menos? Trabalhando aqui em Portugal, porém eu não ficava no Porto, eu ficava à viagem. Trabalhava de segunda a sexta em outras cidades, retornava apenas no final de semana para o Porto. Eu ganhava em média ali os R$ 2.000. 2.000 euros. É, €2.000. Reais. Pronto, então assim, você ganhava um pouco acima da média, porque você trabalhava viajando, você Sim. já tinha uma experiência comprovada numa empresa, até porque eu era seu chefe. Tô brincando, brincadeiras à parte, mas Isso então, como oficial eletricista, no como caso. oficial eletricista, né? Mas um ordenado de um eletricista hoje no Porto não é 2.000. Que fique Não. claro pro pessoal e que eles entendam que Isso já é aqui, com hora extra e tal. exato, que aqui em Portugal hoje, um salário de 2.000 euros é um ordenado muito bom. Sim. Eu conseguia ter minha vida tranquila e conseguia juntar uma beirada. Uma Entendi. beirada não, acho que conseguia juntar uns €1.000 ali. Tava solteiro, tava na República na altura. Boa. Então, você saindo de Portugal com esse ordenado de 2.000, você foi para Dinamarca. Exatamente. Na Dinamarca eu já consegui fazer 10 horas, 50 horas semanais, 10 horas por dia, né? 50 horas semanais. Final do mês aí a gente tava fechando no valor de, variava, né? Depende dos meses, dos dias. A gente fechava no valor de 4.000, 4.500. Então, assim, a Se gente for ver, pode eu ver dobrei o valor, né? que era o dobro, né? Foi onde é que fez eu perder o medo de sair de Portugal e ir pra lá, né? Onde que eu consegui uma grana melhor. Exatamente. Então, E pude realizar bastante sonhos com esse dinheiro. que fique claro aí para o pessoal essa diferença do ordenado, né? Mas frisando uma coisa, que o pessoal não pode esquecer, lá o contrato era dinamarquês. Então você precisa sim ter um documento, ser um cidadão europeu. Então, ou seja, só com a residência de Portugal você não consegue. Com a residência de Portugal você vai trabalhar fora de Portugal com um contrato português. Vai ter um valor bom, sim, mas às vezes não vai ter as mesmas condições de Entendi. férias, casa, carro. São condições diferentes, né? Sim, exatamente. Então, por contrato dinamarquês, eu tive que tirar o CPR de lá, que é o NIF, tive que tirar o NIS. Então, assim, eu tive que fazer todos os documentos para mostrar que eu residia lá, que eu era um cidadão dinamarquês, era um cidadão europeu Sim, e sim. tinha um contrato de lá, não era um Entendi. contrato português. Foi onde que eu consegui esse valor, melhor E, essas condições. ok. Mas é só para a gente ter uma noção de comparações, de médias de valores e tudo mais, justamente nesse intuito de mostrar para vocês que o porquê que tem tantos brasileiros, tantas outras profissões que vêm para Portugal, se regulariza aqui, tira os documentos aqui e optam por poder trabalhar fora em outros países, justamente por essa questão financeira. Lá fora eles conseguem ganhar o dobro do que eles ganhavam aqui ou até mais, né? Eu não sei se na Bélgica, em termos de salário, era a mesma coisa, se você... Na Bélgica era um pouco menos, Né? mas também foi bom. Foi na média ali de uns 3.500 A a grande 4. vantagem da Dinamarca é que as condições de férias e tudo lá... Exatamente, eu saí de férias, tive uma semana de férias aqui em Portugal e recebi elas normalmente. Porque o contrato, hora, muitas das vezes, você não recebe, né? Você trabalhar as horas, você recebe. Se você está de férias, você não vai receber nada. Mas o contrato lá é diferente. Legal. E foi nessa altura que você trabalhava na Dinamarca que você conseguiu juntar uma grana e realizar um grande sonho, né? Foi 2 sonhos, né? Trazer papai e mamãe aqui na Exatamente. Europa. Fazer uma viagem com eles Na altura e eles comprar uma moto também, não né? Que eu gosto. trabalhavam, não moravam aqui conosco, né? Moravam lá no interior de Minas, lá em Itaúna. Meu pai está até aqui com a gente aqui no escritório. E devido a esse poder financeiro do meu irmão, a gente conseguiu realizar esse sonho. Meus pais passaram aqui um mês em Portugal e esse um mês a gente fez uma pequena Eurotrip com eles, que foi levar eles na Espanha, na Alemanha e Espanha, Alemanha, na França Nossa, e aqui em mas... Portugal, né? Então foi eu devia ter colocado uma foto nossa ali, né? eu lembrei. Depois a gente coloca. Foi um período que foi muito emocionante para a gente, porque nós conseguimos realizar essa meta, esse objetivo nosso, que era meu e do meu irmão. Meu pai, quando era criança, ele veio aqui para a Alemanha a passeio com a família dele, mas o sonho dele era retornar. Então, depois de 40 anos, pai, depois de 52 anos, meu pai conseguiu retornar aqui na Alemanha, então foi muito gratificante. Por que que eu tô falando isso tudo e tocando nesse assunto? Em momento nenhum é para vangloriar a gente sabe o nosso coração, conhece o nosso caráter, mas é só para poder te mostrar que é nesses momentos
que você coloca a cabeça no travesseiro e fala assim, cara, valeu a pena. Valeu a pena passar perrengue, valeu a pena passar frio, valeu a pena trabalhar sujo, valeu a Ficar pena estar sozinho vários longe, dias, ficar sozinho. não ter ninguém pra E conversar. até uma coisa que você poderia falar, que você postou no seu Instagram esses dias, o verdadeiro significado do dinheiro, né? Para que serve o dinheiro e para que a gente O luta dinheiro é tanto. 3 coisas, né? É para te trazer segurança, para realizar sonhos e ajudar pessoas. E Exato. é isso. A gente passa momentos difíceis, né? Sozinho, dificuldades, longe de família, amigos, mas para realizar alguns sonhos, para sacrificar para lá na frente valer a pena. Principalmente para nossa Pegar o família, celular, né? exatamente, pegar o celular hoje e poder ver aqueles momentos que foi vivido, realizou sonhos e É isso. Top próximo. demais. Vamos passar para a próxima foto. Aí eu tava indo trabalhar lá no túnel, só com a touca e também tampando ali o nariz e a boca, porque era Você muito chegou a frio. pegar quantos graus lá? O pior que eu peguei foi -10. Mas assim, eu te falo uma coisa, os países lá fora que o frio, o inverno é pior assim, mais intenso, você tem preparação. A casa é toda isolada térmica, os aquecimentos realmente, eu em casa eu ficava sem camisa, só de bermuda, parecia que eu estava no Brasil. Quando saía na rua, eu já saía com 2 meias, com roupa Calça térmica. térmica, calça térmica, blusa térmica, casaco, touca. 3 coisas que eu falo, é a luva, o gorro, né, o cachecol, e a touca também, né, para tapar os ouvidos e a garganta, porque senão eu vacilei, né, quando eu cheguei novo na área, eu saí sem touca e sem nada na garganta aqui, já gripei, já passei mal, então assim, é muito importante. É uma vitamina C também, né, Com para o certeza. corpo, Muito frio sistema lá, né? mesmo. Até a gente acostumar, para a gente que é brasileiro, de um país tropical, não é fácil. Essa próxima aí já é na Bélgica, que foi um trabalho depois, né? Tava no verão também, por isso que tava o dia bonito assim. No verão, e eu sei que o pescoço todo protegido também, né? Exatamente quando o sol, né? Porque o sol tava queimando muito. Ah, ok. É, E o e essa verão lá é touca. muito calor? Não, a gente não pegou tanto calor assim, não. A questão mais é por conta do sol mesmo e queimar a pele. Isso daí era uma petroquímica, né? Da Borealis, em qual a gente trabalhou lá, 6 meses também. Para mim foi uma baita experiência numa empresa grande, com muitos funcionários. Valeu a pena ali durante esses 6 meses. Mas mesma coisa, passagem de cabo, infraestrutura, ligação de cabo, fazer aterramento, mesma coisa de sempre, nada novo. Muito bacana. Legal demais. Vamos ver se a gente tem mais fotos. Eu acho que tá acabando, essa é a última. Essa foi a última. Aí tem a foto de. Não tem a foto, né? Mas no caso agora eu retornei para Dinamarca de novo, porque eu gostei do país e tive a oportunidade de voltar para lá. Apesar que as condições não é a mesma, não é o mesmo valor, mas a gente trabalha menos horas. Eu estou podendo praticar mais o meu inglês, trabalhando com argentino, com indiano, com várias nações, Que legal. romenos. Então, assim, a gente tem que ver, nem tudo é dinheiro. Na maioria das vezes a gente tem que sacrificar um lado para ganhar no outro. Então, atualmente você tá na Dinamarca? Atualmente eu estou lá na E Dinamarca o de novo, num projeto lá é um projeto projeto de grande? um projeto para mais 1 ou 2 anos. É um hospital que eles estão construindo, um hospital universitário. E a gente faz passagem de cabo, ligação de painéis. E é isso. Boa. Eu vou quebrar o protocolo aqui agora e vou chamar meu pai aqui. Meu irmão vai entrevistar meu pai. O que que acontece, gente? Meu pai, a gente trouxe eles para poder morar aqui em Portugal conosco. Tem aproximadamente 6 meses que eles estão aqui. E eu queria que nessa reta final meu pai deixasse um feedback de tudo que ele passou, de tudo que Que ele tá está achando vivendo aqui, o que daqui? que ele está achando. Meu irmão vai entrevistar ele aqui agora, enquanto eu vou ali no banheiro. Dá a volta aqui, pai, passa por trás, senta aqui, se apresenta pro pessoal, fala o que que você está achando. Vem comigo, vai. Vem, bebê, senta Vem. aqui. Compartilha um pouquinho. Vai fazer o quê? 6 meses? Mais perto do microfone? Fala comigo, Felipe. Olá, olá, tudo bem, pessoal? Calma Tamo lá. junto aí. Tá ansioso. Bota o microfone aqui perto. Para quem não Isso, conhece, esse aí é tranquilo. meu pai, Kurt Heinz Schopp. Isso aí. Compartilha um pouquinho da sua experiência, o que, pai? 6 meses? De Portugal já? Já tem uns 6 meses, né? 6, 7 meses. Chegamos no ano passado, em junho, né? Junho, e quer dizer, então já tem uns 6 meses. Mas, como se diz, eu não tenho muito o que falar, nem de reclamar, porque vocês vieram na frente, né? Vocês abriram as portas. Então, eu já peguei meio caminho andado. E, inclusive, né, o Vili com o Felipe, né, montaram uma empresa e eu já cheguei praticamente com o emprego certo. Então, trabalhei esses 6 meses aí normal, entrei até como ajudante, depois passei para eletricista,
E, quer dizer, fomos melhorando e com isso aí eu estou conseguindo me manter. Com um detalhe também que eu já sou aposentado no Brasil, minha esposa também é aposentada, também ajuda, né? E então, graças a Deus, já cheguei com um lugar de morada, né? Vocês já estavam com apartamento. No caso aí, nós estamos só nos mantendo mesmo, mas está tudo tranquilo. Ok. Eu sou um senhor mais velho agora no cenário. Estou no Brasil e quero vir para Portugal. O que que você indicaria? O que que você fala? Passava uma visão assim. Um senhor mais velho que está com a família e pretende sair do Brasil para vir para Portugal. Qual que seria a sua mensagem ou a sua dica? O que que você passaria para essa pessoa agora? É aquilo que vocês falaram, tem que ser muito bem programado, tem que ter mente aberta mesmo, saber que realmente, apesar de que nenhum dos meninos já estava aqui, tivemos dificuldades. Eu já vim com passaporte vermelho, que nem se fala, né? Que eu sou descendente de alemão, mas a minha esposa veio com o passaporte azul, que ela é brasileira, e estamos com uma certa dificuldade, que até hoje já não conseguiu a documentação completa para ficar aqui. Então, isso vai depender muito de qual a situação de cada um. E a pessoa já mais velha, ela tem que saber que é começar do novo, vai começar a zero. Realmente começar do zero, você tem que estar com a mente aberta e estar disposto a passar realmente por algumas dificuldades, a não ser que você esteja uma coisa muito bem estruturada, ou você de repente já fez, né, a sua vida lá no Brasil, vai chegar aqui bem folgado, com dinheiro sobrando, aí você vê mais tipo um turismo para conhecer e aos poucos você mexe no que você quer, mas se você vem para depender, para fazer uma vida nova, tem os perrengues sim, não é fácil não. Mudar do dia para a noite não é nada fácil, né? Não é fácil não. E é que negócio também, né? A gente tem que caber a mente que, por exemplo, nós filmamos lá, temos, né, saí de lá com 60 anos. Então tinha uma vida montada e o que acontece? A nossa vida de 60 anos teve que caber em duas malas, né? Vamos colocar em duas malas. Então, isso aí também a pessoa tem que estar preparada. Exatamente. Você largou tudo para trás, né? Toda a vida que você construiu lá no Brasil para vir para cá, mas qual que foi o motivo? Porque seus filhos estavam aqui e quis ficar mais próximo dos seus filhos. Então você abre mão de uma coisa para conquistar outra. Infelizmente E na vida é assim, né? Nem sempre você vai ganhar. é, Às vezes a gente tem que abrir mão de uma coisa para conseguir outra. Foi o que eu fiz indo sem para dúvida, Dinamarca. Abrir mão de ficar perto do meu irmão, de amigos aqui em Portugal, falar idioma, clima bom, mas para estar lá para ganhar um dinheiro e conseguir realizar sonhos. sem dúvida. Da mesma forma que vocês fizeram agora. Largou o Brasil com toda a vida, com casa, com tudo, parentes, amigos, igreja, né? Largou todo mundo lá para ficar próximo dos filhos aqui. Então, assim, Exatamente. tem que colocar na balança até que ponto que vale as escolhas na vida. Exatamente. E tudo tem seus preços, né? Você tem que ir Sim, se adaptando a cada realidade. exatamente. É isso aí. Fala comigo. Vai, Bora. tá É isso aí. Bora finalizar? Falou. Show de Prazerão. bom. Olha mais. A mensagem dele aí pro pessoal, para você que já é um pouco mais velho, já tem a família formada no Brasil e tem intenção de vir para cá, deixou aí uma mensagem para vocês. É isso aí, gente. Ó, tô de volta para a gente poder finalizar. Estamos quase batendo 1 hora de podcast aí já. Primeiro podcast, a gente tentou passar aqui um pouquinho da nossa história, do que a gente viveu, para poder te encorajar, para poder, se você tem um sonho de tentar se organizar e planejar para poder fazer isso, e também trouxe a visão de outra pessoa, por exemplo, do meu pai, que é uma pessoa mais velha, já está aposentado no Tava com a Brasil. vida feita no Brasil, né? Largou tudo, Exato, literalmente. exato. Vendeu tudo da casa, vendeu carro. Tanto ele quanto a minha mãe estavam aposentados no Brasil e E é vieram aquele passar ditado, né? aqui. Quando você quer, você faz, então não tem desculpa. O pessoal, porque eu tenho família, tenho filho, tem isso, tem aquilo. Quando você Exato, quer, você faz. Basta querer. exatamente. A minha mãe, em si, em particular, ela não se adaptou muito bem, ela não gostou muito aqui, até por conta do frio, né? O inverno aqui, querendo ou não, para quem vem do Brasil, o primeiro inverno é sempre muito rigoroso. Então, estamos decidindo ainda, né? Se ela volta para o Brasil, se ela não volta. Agosto agora eu vou me casar aqui e talvez após o meu casamento ela pensa em retornar para o Brasil, mas está nas mãos de Deus. Deus sabe todas as coisas e até lá tem muita coisa para acontecer. A gente tentou deixar bem claro, né, que não é mil maravilhas, né, Bernard? É isso. Existe um processo a ser passado e nesse processo você tem que estar disposto a passar frio, a sujar, a trabalhar muito, para lá na frente valer a pena, né? Você colher. Assim, um detalhe que eu quero deixar. A gente passou por momentos difíceis, mas hoje uma coisa que eu posso parar assim para refletir é que aquilo que a gente conquistou foi muito rápido. Aconteceu
Se eu tivesse no Brasil, com o trabalho que eu tinha no Brasil antes, quando que eu ia conseguir realizar esse sonho de trazer meus pais na Europa, de meu pai retornando à Alemanha, conseguir comprar uma moto que eu queria? Então, assim, tudo isso no Brasil ia levar 10 anos, 20 anos, não sei quanto que eu ia conseguir isso. Aqui na Europa, trabalhando aqui, durante 2 anos eu consegui fazer isso. Então, É. querendo ou não, por mais que a gente passe por dificuldades, aqui a gente consegue as coisas mais rápidas. Eu falo que aqui Seria. fora as coisas também é muito intenso, né? Não, isso muda muito, né? A gente Parece que nunca consegue fazer, às vezes, faz uma programação, cria métodos, objetivos, né? Mas muda do dia para a noite. Igual hoje eu estou lá na Dinamarca, mas pode acontecer do meu contrato encerrar semana que vem e eu retorno para Portugal. é. Muito imprevisível. Mas eu É falo, aquela questão, até acho que foi o Pablo Marçal, não sei quem foi que comentou esses dias, a gente tem que estar pronto para adaptações. Quanto mais rápido a gente adaptar aquilo ali, ser resiliente, a gente vai conseguir o nosso sucesso, conseguir as coisas que a gente quer. e devido a essa instabilidade, né, que nós temos aqui, parece que a gente vive 5 anos dentro de um ano. Isso é Então, verdade. a gente faz muita coisa, viaja Em 3 muito. anos da Europa aqui, quantos países que eu já não fui, em quantos É, trabalhos que eu já não fui, em quantas pessoas que eu não já conheci, amigos, meu Deus. porque querendo ou não, Parece que tem uns 10 anos que eu tô aqui. No Brasil a gente tem uma rotina de trabalhar o ano inteiro, juntar uma graninha para curtir o verão na praia, você volta, Exatamente. trabalha o outro Sempre a ano, mesma empresa, sempre a mesma cidade, os mesmas mesmos amigos, pessoas. exatamente. Isso é bem diferente. Para a gente poder finalizar aqui, eu queria que você deixasse uma mensagem, que você uma, um fechamento final. Por exemplo, você se considera hoje uma pessoa mais madura? De que quando você trabalhava no Brasil, você acha que todos esses perrengues te ajudou a ser um ser humano melhor, amadurecer como pessoa, como homem? Você deixaria um recado aí, um conselho para quem quer vir? Alguma dica, alguma coisa que está no seu coração aí? Fala pro pessoal para a gente poder fechar. Corta pra mim, corta pra mim. O que eu queria deixar aqui com o pessoal agora é o seguinte, é até a frase que eu postei nos stories ontem. Você não. Viver é diferente de estar vivo. Aqui, que eu pude ganhar na Europa, foi muita experiência, conhecendo vários países, várias culturas, várias pessoas, e eu realmente estou vivendo isso. Às vezes eu não conquistei um carro, não conquistei uma casa, mas a experiência e o que eu já vivenciei, lá na frente isso pode me dar várias casas, vários carros. Então, assim, o conteúdo e a mudança de mentalidade é muito mais importante. Isso sim é uma riqueza. Então, viva intensamente. A vida é uma só. Se você realmente tem um sonho de conhecer a Europa ou de morar aqui, faça isso acontecer. É isso aí, tamo junto demais. Muito Valeu. obrigado. Eu que agradeço pelo convite. Tamo Espero junto. te ver aqui mais vezes. Vamos, vou retornar aqui. Pelo menos uma vez no ano aí tem que vir, né? Próxima vez com os fonezinhos, viu, Felipe? A gente vai evoluindo, gente. Vai evoluindo, A gente vai vai evoluindo. evoluindo. É só o primeiro aqui. Do primeiro pro segundo, Próxima né? vez um Red Bull aqui pra nós. Do primeiro pro segundo a gente já melhorou bastante coisa. Agora a É gente isso, tem... é isso. O importante é fazer. Exato, é isso. A gente foi fazendo com o melhor que a gente tinha. E essa é a nossa melhor qualidade com os recursos que nós temos hoje. Independente de câmera, independente de microfone, o que importa é o conteúdo e que a gente ajude de alguma maneira. Que é o propósito nosso, né? Sim. Que essa mensagem chega em bastante gente. Pode chamar a gente lá no direct do Instagram É para isso que eu trocar ia alguma falar. ideia, tiver alguma dúvida. Para poder finalizar aqui, a gente depois ver se o Felipe consegue deixar tanto o Instagram do Elétrica Portugal e o seu Instagram aqui para o pessoal. Pessoal que nos acompanha aí, que viu esse vídeo até o final, muito obrigado. Se você tiver alguma dúvida, alguma pergunta, algo que a gente falou que ficou aí te incomodando, manda uma mensagem, troca uma ideia lá, chama meu irmão, acompanha a gente, que o nosso intuito aqui é tentar agregar valor no seu dia a dia, na sua profissão, com bastante curiosidade, bastante dica. E a gente está aqui para poder servir vocês. A mensagem que eu queria deixar no seu coração é que às vezes a gente faz planos, mas nem sempre o nosso tempo é o tempo de Deus. Então, se você está passando alguma turbulência, se você está passando algum perrengue, ou se você planejou algo e mudou de última hora, acredite que nada é por acaso, tudo tem um propósito e que Deus sabe de todas as coisas. Na Bíblia tem um versículo que fala que Deus ele não nos dá um fardo maior que a gente não consiga carregar. Então, tudo que a gente está passando, ele já sabia e é para nosso aprendizado. De alguma maneira ou outra, pode ter certeza que você vai aprender com a situação, amadurecer e conseguir lá na frente ser outra pessoa.
tá bom? Só, Beijo. só mais uma mensagenzinha rapidinha aqui Vai lá, para o vai lá. pessoal. Até mesmo você que não quer sair do Brasil, porque o Brasil é um país bom para morar, tem amigos, parentes, tem tudo lá, mas faz o seguinte, coloca na sua cabeça você conhecer um outro país, que não seja na Europa, que seja América, que seja na Ásia, vá para um outro país para você abrir a sua mente, conhecer novas culturas e aprender, ter experiência na vida. Isso vai te ajudar para tudo. Até como turismo, né? Exatamente, é para Sair dessa turistar zona de mesmo. conforto Sim, sim. e Se você é viver. um empreendedor, vai te ajudar a ter novas ideias, novos pensamentos, até se você é um funcionário, isso vai te ajudar na vida. O mundo É é muito experiência de grande. vida. Sim. É isso, pessoal. Tamo junto demais. Beijo no Valeu, coração de tamo vocês. junto. Nos acompanha, Até nos a siga. Se próxima. você gostou, e compartilha, deixa sua curtida. Deixa o like. Deus abençoe sua vida, sua família. Tamo junto. Valeu.